Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, Foco no Podcast aqui mais uma vez falando com vocês, trazendo informações relevantes, conteúdos importantes sobre o mundo, o universo das vendas, do empreendedorismo, da gestão e principalmente um humor que você já sabe que é característico aqui do nosso lugar. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Carvalho, estou aqui semanalmente trazendo esses conteúdos para vocês. Hoje estou muito contente aqui por receber essa pessoa ímpar, uma pessoa que a gente conhece já há algum tempo, já trabalhei com ela em alguns momentos da minha vida e fui surpreendido, gente, a hora que ela me chamou esses dias atrás aí, falando sobre a guinada que ela deu na carreira dela. Uma pessoa que sempre trabalhou com vendas, um ótimo relacionamento com seus clientes, algo que nós prezamos muito aqui, e que resolveu empreender num mercado que é muito competitivo, um mercado de gigantes, e que exige-se muito de conhecimento e técnica. Ela está nesse mercado já faz algum tempo já. A empresa dela hoje está voando alto, conquistando aí todos os lugares do Brasil. E é com muita honra, muita satisfação e muita alegria que eu recebo aqui com vocês, Patrícia Ferreira. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Patrícia. Já trabalhei com o Rafa há algum tempo, né, Rafa? A gente tem uma história aí, né, no lado profissional. Tá sendo um prazer receber esse convite e falar um pouquinho aí dessa guinada, dessa transformação que eu tô fazendo, né? Porque vim de um ramo e agora eu tô para um ramo muito diferente, como o Rafa disse, de gigantes mesmo. Gente, hoje a conversa vai render demais. Então fique ligado, se prepare e não se esqueça, mantenha sempre o foco, porque foca que perde o foco se... Beleza? Vamos lá então, Paty. Hoje o tema de hoje vai ser como empreender nesse mundo B2B, nesse mundo onde a gente vende para grandes empresas, onde a gente vende que não vende para o cliente final, que a gente trabalha fornecendo a mercadoria para que eles sim forneçam para os seus clientes ou até que utilizem ele mesmo, que é o seu caso, entendeu? Mais para grandes empresas. E eu queria que você explicasse para a gente o que te motivou a ir para isso. Você já conhecia antes esse ramo? Você trabalhou com isso alguma vez? Você tinha uma perspectiva, eu quero, que nem criança, quando eu crescer eu quero fazer isso. Você, em algum momento da sua vida, você viu isso como um futuro para você ou aconteceu naturalmente? Como que foi? Conta aí pra gente. Rafa, então, isso daí aconteceu num momento da minha vida difícil, né? Eu tava com uma loja de moda na cidade, de roupa, e veio pandemia, fecha loja, abre loja, fecha loja, e com isso também com um filho que começou uma carreira de futebol, e tendo que sair todos os dias, aí eu vi que o negócio não ia andar, que não ia dar certo, né? E na frente da minha loja, havia uma pessoa que trabalhava com vendas de forno industrial e, vendo a minha dificuldade, fez um convite para mim começar a vender forno usado, reformado. Aí eu abracei. Abracei a oportunidade, aprendi muito com essa pessoa, com o Sérgio. E daquilo fiz a minha oportunidade mesmo. Abracei com todas as mãos, força e tudo. Aí ali eu fui aprendendo. Logo em seguida, com o network que a gente tem, abri o Pague Menos, consegui vender lá. Aí aquilo me deu mais vontade ainda. Aí em seguida já ia ter uma feira FIPAM, que é uma das maiores feiras, né, nesse ramo. E aí eu abracei mais ainda. Porque daí eu fui na feira, participei e o que eu fiz? Network. Abracei tudo que eu podia abraçar de conhecimento, de amizade, de aprender, de correr atrás e trouxe. E eu me ofereci para trabalhar para as empresas. Certo. E fui muito bem aceita, só que daí deu muito certo. Teve sorte, que é o que a gente estava comentando aqui agora há pouco. Aí eu cheguei aqui e ainda vi aquela frase ali, sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. E aí eu abracei, tô gostando muito. Lógico que é um ramo que só tem gigantes e eu tô aprendendo ainda muita coisa, né? Só que abracei da melhor maneira, coloquei em prática muita coisa que eu carreguei de bagagem. E agora tá esse sucesso. Participei da segunda-feira pela MF Fornos, uma empresa de fornos excelente, que é um custo e benefício fantástico essa empresa.
Gosto muito de trabalhar com eles por isso. E tô aí abraçando todo dia uma corridinha, um aprendizado, porque não é fácil, né? É uma concorrência muito grande, tanto no ramo de restaurado como nos novos, né? Mas eu não tenho medo de oferecer meu trabalho, não tenho medo de chegar mesmo junto com a empresa e falar, ó, eu tenho algo diferente para você. E é assim que eu tô trabalhando e com isso eu tô conquistando meu espaço e tá dando certo. Perfeito. Bom, vocês já devem ter percebido, a gente está conversando hoje aqui com uma pessoa que tem empreendedorismo na veia, então esse programa ele vai ser exclusivo, não exclusivo, mas vai ser bem indicado para você que está começando o seu próprio negócio, ou que já tem negócio há algum tempo, está querendo fazer com que ele cresça, com que ele se fortaleça, entendeu? Em cima de 2 pilares básicos que eu conhecendo a Patrícia, a gente já fala isso de bate-pronto. Primeiro, o network, que ela citou aqui várias vezes, entendeu? E o segundo, o relacionamento com o seu cliente. O network que você tem para poder trazer esses clientes para você e depois como você mantém esses clientes dentro da sua base, se relacionando com eles, fazendo o processo de experiência do cliente para que ele perceba como que você está atendendo, como que você dá um pós-venda para ele, como que você entende as necessidades dele para que você possa ofertar o melhor produto. Fique atento, vai ter muito conteúdo aqui, vai ter muita coisa que você vai pegar de bate-pronto e falar, cara, isso daqui eu consigo implementar hoje no meu negócio. Ou se você tem um negócio, você trabalha vendendo, você é um vendedor, você também já vai poder colocar hoje isso dentro da onde você trabalha e vai colher muitos frutos com isso daí, tá certo? Mas vamos lá, Paty, você já falou alguns dos desafios aqui que você teve. Primeiramente, você falou que aconteceu por conta de uma necessidade, seu filho que estava lá começou a jogar futebol, a sua filha também, né, que começou também, joga futebol, os gêmeos, e os dois seguindo, você falou até que os dois jogam até com a mesma camisa. Mesma posição, mesma camisa. E o fato de você ver, como você falou, tinha um estabelecimento na frente da sua casa que vendia, te chamou para vender esses fornos você vendia inicialmente fornos usados, de segunda mão. Como que é para você analisar esse cenário? Porque eu acho que dá um receio. Primeiro, nunca vendi forno, nunca vendi nada de equipamento industrial. E segundo, agora eu vou começar a vender um negócio de segunda mão, entendeu? Como que funciona isso? Para quem eu vendo? Para quem eu vendo isso daí? Qual foi o seu primeiro passo nisso? Como foi o primeiro cliente que você procurou? Eu procurei com o ensinamento dele, primeiramente. Ele falou, Paty, começa postando no Facebook, Marketplace, adiciona as padarias. E comecei dessa forma que ele foi me ensinando. Eu sempre procurei, em qualquer área de vendas, a trabalhar com pessoas que fornecem o que tem de melhor qualidade. Então, isso daí também já dá uma antecipada, resultado positivo. Deixa o caminho mais fácil. Lógico. Só que daí, com a feira, eu vi a dimensão de tudo isso, onde eu queria chegar, o que eu poderia conquistar, e fui abrindo esse leque. E não tive medo. O que eu percebo hoje, que as pessoas, assim, falam, não tem, tá fraco, tá não sei o que. Não, eu não tive medo, eu corri atrás. Eu me ofereci para trabalhar para as empresas. Então, eu falo que falta você ter coragem também. Às vezes, a gente reclama muito, fala que não tem oportunidade e não as cria. Não as cria. Para você, qual que você acha que é o limite ali, a linha tênue que separa a coragem da, não vou dizer responsabilidade, mas da insegurança do negócio dar certo? Até onde você fala, não, até aqui eu estou sendo corajosa, daqui em diante já estou me arriscando mais do que normal. Então, você se arrisca a partir do momento que você faz essa abordagem, você se oferece para trabalhar, mas ainda você é nova e não conhece totalmente a empresa. Então, pode vir erros e que aconteceu. Eu tive intermediadores que, infelizmente, aconteceu erros. Eu vendi um equipamento como se fosse top e não era tão top. Só que daí entra o seu profissionalismo, você resolver aquela situação para o seu cliente. Então, tudo que você oferece, você já tem que ter antemão que pode dar errado. Só que o dar errado não é para você dizer. Você corre atrás, corrige para dar certo, e dar certo melhor ainda. Então, eu falo assim, que fora a coragem, você tem que ter um profissionalismo, você tem que ter uma base do seu caráter, de você ter situações que você vai ter que resolver problemas. Não é fácil, você fica, num ramo que você não conhece, só que você busca conhecimento.
É não ter preguiça, eu falo. Corre Exato. atrás, pesquisa, conversa bastante, conversa com o seu cliente. Quer melhor do que o seu cliente para falar do fornecedor? Não tem. Não tem. E foi assim, o que eu mais gostei nisso foi isso, que eu aprendi muito com os meus clientes. Eu não tive medo de falar para os meus clientes, olha, isso eu não entendo, mas eu vou procurar saber, a gente vê o que é melhor para sua empresa. E buscar esse conhecimento para dar esse atendimento. Então, eu não tenho medo. Eu não falo nem para cliente, não tenho, não vou fazer. Eu busco conhecimento e a gente faz junto. A gente soma junto. Hoje, só para o pessoal ter uma ideia do que nós estamos falando, você atua hoje em qual área? Qual o tamanho, a dimensão desse negócio seu? Olha, hoje... Geograficamente falando. Hoje eu estou atuando na área nacional, território nacional, Brasil todo. Hoje eu não vendo só para o estado de São Paulo, hoje eu vendo a nível Brasil. E fiquei muito feliz esse ano com a FIPAM, eu já tive dimensão aonde meu nome está chegando. Então hoje eu falei, dei risada assim, ontem mesmo eu recebi um áudio. Eu recebi um áudio de uma pessoa te indicando aqui em Brasília. Pô, eu tô lá em Brasília e não tô sabendo. E eu achei até isso interessante, porque eu mesmo não tô tendo dimensão aonde meu nome tá chegando, mas tô muito feliz, porque tá chegando de uma forma positiva, de uma forma profissional, e é isso que eu tô buscando. E você tinha me dito antes que de maneira orgânica, né? De maneira orgânica. Agora que eu tô abrindo as asas e crescendo para essa parte da tecnologia, do marketing, de turbinamento. Mas até então, foi ali, árduo, mandando convite, se oferecendo. Do mesmo jeito que eu me ofereci para as empresas, eu me ofereci para o meu cliente. Eu não tive medo de bater na porta ali do meu cliente e falar, olha, eu trabalho com um ramo de panificação, estou vendendo equipamento industrial, você consegue me indicar? Então, eu bati na porta tanto das empresas como na porta do meu cliente. Eu pedi abertura para entrar. Sim. E eles me deram essa abertura. E na feira, a prova disso foi cliente de Alagoas, Fortaleza. O que eu fico mais, assim, intrigado querendo perguntar para você é o seguinte. Quando a gente vai entrar nesse ramo, que a gente está falando aqui exclusivamente para o B2B, para trabalhar com renda de empresa, a barreira de entrada é muito alta. Não é, por exemplo, que nem você vender vamos colocar aqui, pegar uma garrafa d'água para vender na praia, que qualquer um pode comprar, ir lá e vender. Entendeu? É uma coisa que exige um pouco mais para o profissional que queira trabalhar com isso. Entendeu? Essa barreira de entrada, dentro do seu ramo, não vamos falar do B2B, mas dentro do seu ramo, da panificação, como que ela é? Ela é alta? Ela é mediana? Se uma pessoa quiser hoje começar a entender melhor sobre esse processo, qual o caminho das pedras que você dá para ele? Por onde que ele deve iniciar? Olha, não ter vergonha. A primeira coisa que eu falo para a pessoa, porque assim, é um ramo que nem você falou de gigantes, realmente, Rafa, é gigantes. Só que se o não, você já tem. Então, a partir do momento que eu aprendi uma pessoa esse ramo e entrei lá, o não eu tenho de todas as empresas. Mas se eu provar para aquela empresa que eu sou capaz, eu vou entrar. Então eu consegui essa abertura com a coragem mesmo, pedindo uma chance. Só que agora quem está fazendo abrir essa barreira é meus clientes. Em relação à concorrência, como que é? Concorrência, Rafa, tem muito, porque você trabalha com representação, né? Você representa as empresas para qual você vende. Como que funciona essa questão da concorrência? Rafa, eu tenho, assim, uma proposta muito simples com essa palavra concorrência. Eu acho que não existe concorrência. Existe você fazer o diferente. Você fazer o diferente para o seu cliente, você ouvir o seu cliente, você entender o seu cliente. A partir do momento que você entende, que você ouve, que você procura fazer isso de uma maneira diferente, você já não tem mais concorrência. Você vai subir a régua, né? Você que vai definir o patamar da concorrência. Eu falo assim, o povo se preocupa muito. Tem concorrência, a outra indústria está abrindo ali, a outra está fazendo um diferencial, um painel. Tá, se preocupa com isso, mas aí você se preocupou em entender o que o seu cliente precisa? Se realmente é aquele painel da concorrência que ele precisa? Eu costumo dizer muito isso, que é uma proposta de valor, porque a gente coloca, eu não, né?
o mundo em si fala isso. A gente coloca que você tem que colocar uma proposta de valor para que o seu cliente veja em você o diferencial que ele tem em relação ao mercado. Então, qual o valor que você entrega para o seu cliente? Não só o produto, não só o preço, não só os benefícios que são intrínsecos à compra, mas sim o valor que às vezes é intangente, mas é muito mais visível aos olhos do que o cliente quer do que o que você mesmo está oferecendo ali. Isso daí que você falou é muito interessante. Então, você não depender da concorrência, se você estabelecer o nível de concorrência que você quer estar trabalhando. E aí você cria essa barreira e você coloca, qual que é a minha barreira de entrada? A barreira de entrada é onde eu quero que ela esteja. Eu sei que tem pessoas, às vezes, até mais, que estão acima dessa barreira, e aí eu tenho que me espelhar nela, fazer um benchmark, fazer um espelhamento do que eles estão fazendo para poder trazer o meu produto, o meu serviço próximo ao que eles têm, e ao mesmo tempo eu sei que daqui para baixo eu não tenho que me preocupar, porque se eu tiver que preocupar com os dois, eu não chego em lugar nenhum. E é isso mesmo, Rafa. Eu falo assim, que a concorrência, que ela se preocupa muito com a concorrência, ela não faz o dela diferente. Ela não consegue conhecer nem o próprio cliente dela. Então, hoje eu não tenho uma preocupação com a concorrência. Eu tenho uma preocupação de trazer uma solução para aquele cliente que está buscando. Então, como representações hoje, que eu trabalho com concorrência, eu trabalho com várias marcas. Uhum. Então, dentro disso, eu entendo o meu cliente para trazer o melhor para ele. Porque assim, às vezes a gente está vivendo o mundo da tecnologia, está tudo acontecendo. Só que eu não posso mudar a cabeça do meu cliente do dia para a noite. Então eu tenho que mostrar para ele que ele pode ter um equipamento melhor, mas aquilo eu preciso ensinar ele. Você entendeu? Então eu vejo que a preocupação do povo é, não, esse é isso, é aquilo. É mais assim, tá, mas o seu cliente entende isso. Às vezes você tá falando uma coisa ali, e para ele não... ele nem tá sabendo do que você tá falando. Então é isso que eu trabalho. Eu procuro primeiro entender muito, porque eu tenho um cliente que vira para mim e fala, Paty, eu quero aquele fornão simples, sem vapor, o produto que eu asso não precisa de vapor, eu quero chave que liga e desliga. Uhum. Então, o outro, não, Paty, eu quero painel eletrônico, eu quero 1.200 receitas gravadas. Então, assim, não adianta você pegar um forno de chave e ficar oferecendo para esse cliente que quer receita gravada. Da mesma forma que não adianta você pegar um forno com 1.200 receitas e oferecer para aquele cliente que só quer liga e desliga. Sim. Então, eu acho que hoje o meu diferencial é esse. Eu ofereço aquilo que o meu cliente quer. Para isso eu ouço ele. E hoje você trabalha como MEI, né? Como MEI. Como MEI. Porque até a gente teve um assunto aí que a gente tocou num outro podcast que a gente falou. Se eu sou MEI, eu deixei de ser MEI, então eu não sou mais MEI. E você pretende, como que você vê a expansão desse negócio? Você pretende continuar com o MEI durante um período? Você já chegou numa fase onde você já tem estabelecido o que você quer fazer com a sua empresa? Qual que é o modelo de negócio que você vê daqui em diante? Ai, Rafa, agora já vai mudar, né? Esse MEI aí já tá ficando meio para trás. Já vai assim, hoje eu já sei onde eu quero chegar, já sei o que eu quero atingir e já tô me preparando para isso. Já busco conhecimento e pessoas, parceiro, divido isso com pessoas que eu confio para ajudar. Tem muita coisa, não adianta eu falar, Rafa, tem uma raiva de nego que fala assim, eu sei isso, sei aquilo. Não sei porra nenhuma. Eu não sei mexer nem no Excel mais, Rafa. Eu sei trabalhar do jeito simples meu. Então, assim, para crescer e para chegar onde eu quero, aí sim eu vou precisar de auxílio, de ajuda, de ter uma pessoa. Mas eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas ficam focadas tanto em aprender, correr atrás, e ter um monte de coisa e não tem o principal. Sim, sim. E hoje vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da divulgação do seu produto, do seu negócio. Como que você atua isso? Como que você faz a divulgação do seu produto? Mais pelas redes sociais? Você tem um caminho onde você prospecta esses clientes? Conta para mim um pouco de como que é, porque a gente divide, pelo menos eu aqui, divido em 3 etapas muito importantes da venda. Primeiro, você fazer se conhecer, entendeu? Segundo, você fazer com que a pessoa conheça o seu produto. E o terceiro, você fazer com que ela entenda como o seu produto vai beneficiá-la ali. Vamos falar da primeira parte. Como você se faz conhecer hoje? Hoje, redes sociais.
Redes sociais é o forte. Não, assim, foi 100% redes sociais. Exclusivo. Exclusivo. Isso daí no começo, tá? Agora, hoje eu posso falar que eu sou indicada. Hoje é praticamente a indicação é que faz essa roda girar. Rafa, vai fazer. Eu postei algumas coisas ontem no Face, mas teve 20 dias aí que eu não consegui postar nada, nem na minha página do Facebook. Porque como as indicações ela vem bastante, então eu dou prioridade ali, naquele atendimento WhatsApp ainda, né? E até mesmo para pegar um público aquecido, quente, né? Isso. Então, nem tempo para publicar em Face eu tava tendo, página nada. O Instagram ainda alimento bastante, todo dia, posto, entrega, venda. O cliente conheceu. Mas hoje eu posso falar com convicção que eu sou indicada. Ah, fulano comprou com você, me indicou. Ah, fulano... Até falei pra você, eu já não tô dando... Eu vou ter que mudar. As coisas estão de um jeito que daí eu já não gosto de deixar cliente sem atendimento, né? Então eu já vou ter que... Isso daí cresceu e eu vou ter que mexer. Vai ter que mexer os palitinhos. Isso. Mas eu fico muito feliz de ver que hoje eu não sou mais 100% internet. Que eu já posso falar aí pra você que eu tenho 50% de indicação, de ser indicada. E eu acho que esse marketing também é muito bom. Beleza, estou falando da primeira parte, de você se fazer conhecer, depois de conhecer o seu produto. Porque assim, não tem como eu pegar um forno de sei lá quantas toneladas e levar até o cliente para poder apresentar para ele. Falar, isso aqui é o forno que você está comprando, ele tem isso e aquilo. Como que é o processo de apresentação do seu produto? É um produto, creio eu, mais técnico. Porém, o cliente, ele quer, por mais que ele conheça a marca, ele quer saber se aquilo lá está enquadrado dentro da necessidade dele. Como que você apresenta o seu produto, então, depois que o cliente já te chamou, já te contactou, como que se faz essa abordagem? O primeiro atendimento vem sempre pelas redes sociais ou pelo cliente que já, comprei com fulano, deu certo, né? Eu procuro mostrar tudo para o cliente em vídeos, tá, Rafa? Eu não sou muito da escrita. Eu gosto que ele veja o equipamento funcionando, o resultado do assamento. Isso daí a própria empresa manda para você esse vídeo ou você produz? Eu trabalho com umas empresas muito boas, a Selmac, a NF Fornos, a Lenze. O Marciano da MJ é um cara sensacional. Olha para você ver, tem o novo, o restaurado e tem o restaurado que vende novo. Então, assim, são um leque muito amplo. Só que o que eu gosto das empresas que eu trabalho hoje, além da qualidade, é que elas têm esse portfólio muito legal, muito explicativo. Porque eu não gosto também, Rafa, de foto. Tipo assim, eu vou pegar uma foto de um forno e vou tacar lá pro meu cliente. Ai, 3 câmeras, 4 assadeiras. Tem cliente que tá buscando aquele forno que nem sabe o que significa câmera, assadeira, e até que cada lugar ela chama de um já jeito. Tem um nome específico. Um é lata, outro é assadeira. Até isso eu tive que buscar conhecimento. Porque o pão francês, ele não é chamado de pão francês em todas as regiões. Então eu teve coisas que eu tive que buscar conhecimento, né? Senão às vezes o cliente pedia... Ah, eu quero filão. O que é filão, meu Deus? Eu quero forno que assa filão. Mas o que é filão? Porque tem muito disso daí, né? O Brasil, por ser um país praticamente continental, praticamente não, é um país continental, e com várias culturas envolvidas nele, então você tem vários tipos de idiomas dentro de um único país. É muito diferente, Rafa, nem eu imaginava de conhecer tanta coisa diferente. E assim, então eu posso falar que as empresas hoje, ela tem um trabalho digital muito bom. Elas fornecem um portfólio, um trabalho que explica bem para o cliente o assamento, explica bem até a qualidade do forno. Isso daí é bom até para deixar claro para você que está nos ouvindo aí. Às vezes as pessoas elas ficam pensando muito em como fazer e quer as ferramentas ali na mão. Muitas empresas hoje, quando você vai trabalhar com capacitação, elas trabalham justamente atuando como a Patrícia falou. Elas te dão o material para que você divulgue. Elas façam isso. E aí entra no que a própria Patrícia disse. Você não pode ter medo, você tem que atuar. Tem uma frase até de Muhammad Ali que ele fala, se você quer realizar seu sonho, primeiro você acorda. Entendeu? Então acorda para a vida e faça acontecer. E é interessante a hora que a gente coloca isso no contexto que a gente está vivendo hoje, com um mundo mais globalizado, depois da pandemia que veio, como a Patrícia falou aqui, e mudou várias coisas, você tem que começar a ver novas oportunidades dentro do seu próprio negócio.
No caso dela, a gente está falando que ela iniciou um negócio novo, mas quantas vezes você está com o seu negócio aí estagnado, justamente porque você não está tendo uma visão mais abrangente, mais ampla, mais holística de tudo que você está fazendo? Para e pensa um pouquinho, o que eu posso fazer para melhorar, para ampliar, para causar mais impacto sobre o que eu estou fazendo? Só uma dica que eu estou deixando aqui para a gente continuar nosso bate-papo agora. E vamos lá, para você, voltando a falar contigo agora a respeito do que você faz, eu percebo também agora o terceiro passo. Então eu percebi que você veio, como foi a apresentação do seu produto, e aí depois para ter o diferencial dos clientes. A gente estava até comentando aqui, a hora que a gente estava no back-office ali, falando sobre venda cruzada, sobre um upsell, que seria para você colocar uma venda acima do que o cliente está querendo, ou cruzando vendas em si. Você não vende só o forno, você também vende os acessórios para ele. Isso. Como que você atua para poder fazer essa venda, que eu digo uma venda completa? Vende o forno, mas também tem os acessórios para venda, você coloca já na entrada do produto, você usa como uma estratégia para você ganhar a venda. Como que você atua nisso daí? Ô, Rafa, isso daí eu tô atuando devagar. Primeiramente, o cliente pede, eu foco naquilo que o cliente está pedindo. Aí depois, o que eu faço? Eu espero o cliente falar tudo. Se é padaria, se é uma fábrica, se é uma indústria, aí eu venho com o portfólio meu. Aí eu falo, ó, além do forno, além da amassadeira, a gente trabalha com uma linha de acessórios. Hoje já tem aí acessórios, formas todas teflonadas. Hoje você não precisa passar margarina, óleo, não tá. Então, assim, às vezes tem cliente que olha pra você e fala assim, puta que pariu, que caro! Aí eu falo, caro o quê, né? Porque você não vai precisar passar engraxante, você não vai precisar passar manteiga, você não vai precisar untar. Você lavagem, já fez depois de pronto, fica muito mais fácil. Aí eu falo assim, eu acho que a conta tem que ser ao contrário. O quanto você vai ganhar fazendo essa troca, né? Então, hoje ainda eu procuro, assim, falar muito com meus clientes, porque eles não fazem essas contas ainda. Foca muito ainda em valor, em preço. Valor não, preço, né? Porque o valor, se ele focar, ele já compra. Se ele tá falando que tá caro, é porque ele não viu o valor no produto que ele tá comprando. Isso, então hoje, assim, eu venho com os acessórios, mas venho, assim, mostrando o que pode agregar esse acessório. E não só como uma venda, não só para fechar um combo completo. E nisso tudo, até comentei com você ali, que eu tô vendo mais uma dificuldade. Uhum. Que às vezes o cliente compra um equipamento e ele não sabe usar. Exato. E é necessário para ele, não é que ele compra algo supérfluo, não é algo que você, tem gente que costuma falar, empurrou no cliente, não. Puta que pariu, Patrícia, esse equipamento não presta. Não funciona, Falo, não, vamos com calma. Você comprou um equipamento que você estava precisando, então vamos entender o que está acontecendo. Então e nisso eu percebi que as pessoas, os funcionários, ou às vezes até o próprio dono, não sabe utilizar, não sabe mesmo usar o equipamento. Então até foi aquilo que eu comentei, mais uma coisa que vai ter que ser mudada. Eu vou ter que trazer um técnico para dar um treinamento para o funcionário. Então vou ter que agregar. E é interessante você citar que é como se fosse um serviço de suporte ao cliente. Geralmente as empresas disponibilizam serviço de suporte ao cliente. Você está fazendo isso dentro da sua, trabalhando com um produto que não é necessariamente seu. Você está colocando lá dentro. É o olhar mais abrangente da situação. E, Rafa, muda muito. Equipamento industrial para panificação, a massa, a hidratação, tudo isso muda. Então, assim, a gente tem que primeiro ensinar o cliente mesmo a usar. Porque senão é um cliente que pode se tornar, assim, reclamar do equipamento seu que é bom, mas que, infelizmente, ele não teve a oportunidade de aprender a usar. Então, eu vi essa necessidade agora e já vou implantar também. O interessante, para a gente colocar um adendo aqui, uma cerejinha no bolo, entendeu? O que eu percebo também? Você falou, eu vi a necessidade dos meus clientes com relação a isso. É um produto que eu vendo? Não, você não está ali para vender treinamentos, entendeu? Porém, é algo que eu vejo como uma porta para outra coisa. E na nossa conversa que nós tivemos aí, você ainda falou, cara, se eu tivesse a oportunidade de ter alguém para visitar, falar, explicar como funciona, eu teria muito mais vendas.
eu fiquei pensando aqui, mas calma aí, para ela explicar, para ela entender e fazer esse suporte, é para quem ela já vendeu. Como que ela vai ter mais vendas para a pessoa que ela já vendeu? Entra muito depois a questão que você falou do relacionamento, porque com certeza aquele cliente para que você fez isso vai te indicar para outro e você vai aumentando esse leque. Hoje, a principal demanda que nós temos hoje no mercado, pelo menos que eu vejo em relação ao seu nicho, digamos assim, é justamente o fato de como você vende de empresa para empresa, fica uma coisa muito técnica e muito papel. Ó, eu assinei, o contrato está aqui, foi entregue, tudo tal, acabou, deu problema, tem um pessoal lá para poder fazer troca, substituição, manutenção, não deu problema, está aqui. Tá? A vida que segue, lá na frente, a hora que você precisar, você me chama de novo. Esse suporte a longo prazo, como um diferencial dentro do B2B, é muito valioso. Como você colocaria o preço nesse diferencial que você está vendendo? Não o preço físico, como que você faria ele ver valor nesse serviço extra que você está oferecendo para ele? Então, Rafa, é valor mesmo. Porque você imagine você trazer para o seu cliente o equipamento com o treinamento. Então, qual que vai ser o resultado disso? 100% positivo. Não tem nem como. Essa é a palavra, resultado. E assim, o que eu quero? Que as empresas entendam o valor disso. Menos troca, menos reclamação, com certeza menos assistência técnica, absoluta, porque o cliente que sabe usar o equipamento corretamente, a chance desse equipamento estragar, danificar, é muito menor. Sim. Ele vai danificar com uso, mas nunca por um mau uso. Às vezes até um aumento da capacidade produtiva, porque você está usando o produto de uma forma errada e produzindo menos. E aí, o que acontece também, Rafa? Então, eu falo assim, que além de ser um ponto positivo para o cliente final, é para as empresas. Eu vou trazer para a empresa uma diminuição de gastos. Você concorda? Sim. Porque a partir do momento que você fornece o treinamento, o equipamento, qual a chance de voltar isso para trás? Você entendeu? Uma coisa que eu costumo dizer bastante quando você vai trabalhar com vendas específicas, você tem o produto e você tem a embalagem com que você entrega esse produto. O valor ele vai vir na embalagem. A embalagem, como você modela isso daí para poder entregar para o seu cliente. Vamos colocar um exemplo clássico aí, pão de queijo. Todo lugar vende pão de queijo. Toda padaria que você vai tem um pão de queijo. Por que você prefere o pão de queijo de uma padaria ou da outra? Às vezes o sabor é até o mesmo, mas a forma com que ele foi entregue para você, entendeu? A embalagem com que ele foi entregue. A embalagem que eu digo é tudo. Um exemplo clássico do que você está dizendo aí, eu vejo, eu vou colocar o valor no treinamento, vou colocar um valor para isso. Pô, como que eu vou embalar isso? Eu vou oferecer para o meu cliente, falando para ele, esse é o diferencial que eu tenho na minha empresa, ou eu vou oferecer para ele falando, se você comprar comigo e você utilizar a técnica do jeito que você está falando, você vai ter esse benefício, esse benefício, esse benefício. Eu falo, você tem que começar a trabalhar com o cliente de uma forma onde você mostra para ele os 3 tempos em um só, passado, presente e futuro. Então ele está lá atrás com as dificuldades que ele tem, estava, porque a partir do momento que chegou ali ele não tem mais essa dificuldade. Então ele estava com uma dificuldade, você está ali resolvendo a dificuldade e vai mostrar para ele, fazer com que ele vislumbre como vai ser dali em diante. Eu falo, ele tem que olhar para trás, ver no presente e vislumbrar o futuro. E isso faz com que você crie valor naquele produto que você está vendendo. Não único e simplesmente chegar e falar para ele, tá aqui o teu produto. Isso que você falou é interessante, você entendeu o que o cliente precisa para poder ofertar as coisas de acordo com o que ele demanda. Muitas pessoas às vezes chegam e falam, vou estar trabalhando com fulano de tal, não vamos citar aqui o que pode ser ou não, ou o ramo, independente de você trabalhar com o ramo da panificação. Mas estou trabalhando com fulano de tal, e o que ele tem lá, cara, eu estou indo atrás e não consigo ver ninguém que faça algo do jeito que ele faça. Só que ele mesmo não está vendo o diferencial que ele tem ali dentro. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Isso daí eu falo porque a gente encontra muito disso. Entendeu? Primeira coisa, entender o porquê que aquele cara não quer mudar. O porquê que aquele cara não quer. No seu caso, vamos colocar especificamente. Você veio conversar comigo falando sobre um cliente seu. Isso. Vou buscar conhecimento, vou buscar isso. E você veio falar sobre um cliente seu. Eu não conheço o seu cliente.
eu não vi como que ele faz. Mas o jeito que você falou para mim é como se eu estivesse já entendendo tudo daquele cliente. Porque você está inteirada do que ele faz, de como ele faz, qual o pensamento dele, como ele atua e o que ele quer para a vida dele. Essa pesquisa, que a gente chama muito de briefing, na hora que a gente vai começar a falar com o cliente, é o fator principal. Às vezes a pessoa esquece isso na hora da venda. E muito, Rafa. Esquece, eu já cometi esse erro, tá? E é cometendo erros que a gente vai aprendendo, né? Eu, no começo, o erro era básico. Não perguntava se era nem 220, 380. Eu queria. Tem gente que nem sabe que tem 380 volts, né? Então, assim, o importante, eu falo sempre também, é você buscar conhecimento. É você aprender. E ouvir muito o cliente. Então, isso daí, ó, você vê, esse cliente meu, fui para vender uma frente de padaria. Uma frente de padaria. E hoje... Explica pro pessoal o que é uma frente de padaria. Frente de padaria é vitrine, geladeira, caixa, móveis da parte da frente da padaria. Fundo de padaria é forno, equipamentos, padeiro, e grito, e louça, e isso daí. Então, assim, a gente foi para isso, só que acabou eu ficando lá para analisar isso, porque frente de padaria não é só você vender não, tá? Você tem que ir lá, você tem que ficar, você tem que ver o nicho dele de cliente, horário, pico, fila, se vai encostar no caixa, se não vai. Não é só ir lá e oferecer um balcão lindo, maravilhoso e fazer o cliente comprar e depois chegar lá, a fila da padaria tá encontrando no caixa. Não adianta. Então não é tão fácil também assim, não. E aí fui vendo necessidades desse cliente, eu falei, nossa, eu poderia virar as costas. Mas não. Falei, não, vou buscar ajuda para esse cliente. E aí, como a gente já se conhecia, falei, não, Rafa, eu tô com um clientão aqui, preciso da sua ajuda, preciso do seu serviço aqui com esse cliente. E é isso que eu falo, assim, eu poderia virar as costas e fingir, né, não é a minha área, eu não tenho nada a ver com a gestão, com treinamento. Exato. Mas não, eu gosto de somar com o cliente, porque, gente, é uma conta bem facinha de fazer, né? O cliente vai melhorar, vai vender mais e vai fechar, vai comprar mais o quê? Equipamento. Então é uma conta... A gente costuma dizer que a próxima compra começa no momento que se termina a primeira. Então o pós-venda é o início de uma nova compra. E eu considero esse movimento que você faz, vamos considerar esse movimento de poder vender, entender o que ele vai, entender onde aquilo lá vai interferir na venda dele, oferecer algo a mais, mesmo que não seja algo que você venda, entendeu? Como um movimento para que você faça um pós-venda digno em relação à barreira que você colocou lá, como eu disse para você, e já esteja processando uma venda de um novo produto para ele. Como você falou, trabalhar o fundo da padaria, entendeu? Então, como que eu vou fazer isso daí lá na frente? Cara, contato, conversa, bate-papo, é o tete a tete que a gente está se perdendo muito ultimamente. Ultimamente, com esse negócio da estruturação digital que está tendo, a gente perde esse negócio do tete a tete, de estar cara a cara um com o outro e de, às vezes, entender num jeito, num gesticular, numa falada, o que a pessoa está precisando. Assim, a pandemia, ela veio para ensinar muita coisa. Eu achei que eu sou uma Patrícia antes de pandemia e uma Patrícia depois de pandemia. A pandemia ensinou a gente a se virar nos 30, né? Ter que vender aquele produto que a gente vendia ali no balcão, online. Tinha empresas que já estavam à frente, que já fazia suas vendas no e-commerce, no online. Eu não fazia nada, Rafa. Você sabe que eu sou daquela que gosta de conversar, de estar ali. Para vocês terem uma noção, a gente estava conversando essa semana. E aí ela estava falando que ela tem um cliente que ela precisa visitar. Eu falei, mas como que você faz para prospectar esses clientes, para chegar lá? Ela falou, Rafa, quer saber? Eu estou pensando justamente em pegar o carro e sair andando e poder ir atravessar. Eu falei, cara, mas daqui no Nordeste, a gente vai andando, vai vendo as padarias, tudo tal, vai vendo o que tem. Peguei e falei para ela, falei, nossa, mas aí é muito complicado, né? Às vezes é uma coisa que na minha realidade estava fora da minha realidade. E ela falou, cara, mas eu gosto disso. Eu gosto de sair e ver justamente para ter. E é interessante a hora que você olha e você vê como eu falo, você tem que saber como você fazia no passado, tem que entender e se programar para o futuro. E é aquilo que eu digo, acho que todo podcast vocês vão ver eu falando disso, do brilho no olho.
de poder entender, falar, pô, eu gosto disso, isso é que faz meus olhos brilharem. E a hora que ela falou essa frase para mim, eu percebi justamente isso. Falei, cara, é o que ela gosta. Não tem como, tem que ser assim. Porque é gostoso, sei lá, conhecer o cliente pessoalmente, ver o trabalho dele. Nossa, semana retrasada eu conheci em Mineiro uma cliente que eu conheci na feira. Estou apaixonada pelos produtos dela. Ela faz com muito amor, mas além de falar, ela faz. Então, qual a chance de você provar um produto dela e não gostar? Ali é impossível, porque ela até não oferecer É diferente. para ela. E eu falo que tudo é uma soma, né, Rafa? A gente empreende a gente é empreendedor, a gente vai lá e faz. E se não tiver essa soma, o que adianta eu ir lá vender uma frente de padaria, ficar felizona, ganhar minha comissão, né? E não ajudar o cliente a ter o resultado final? Um assunto que você tocou aqui, que às vezes as pessoas até ficam meio receosas em falar, ganhar comissão, tudo tal. A gente tem que colocar na cabeça que a partir do momento que você é empreendedor, você deixa de ser assalariado. Você passa a receber algo em cima da sua venda, e aquilo lá que vai manter a sua empresa. Você teve muita dificuldade no começo com relação a isso? Que você falou, eu vim, foi um momento de necessidade, se a necessidade então não é algo que você quis, Rafa. entendeu? E você tem que estruturar, você tem que pensar que você tem uma empresa, essa empresa ela precisa sobreviver antes mesmo de você, entendeu? Para que depois ela te dê a sobrevivência. Você tem uma dificuldade até para aprender a lidar com isso, né, Rafa? Porque você imagina assim, ó, você está acostumado a vender, ganha comissão e depois você passa a revender também. Você empreende mais. E você põe sua cara, tapa seu nome, tudo, né? Mesmo que você não trabalhe com estoque, você tem um custo para poder manter esse processo. Tem bastante, porque você imagina você viajar, você entendeu? Você vai fazer uma viaginha curta aí, é 5, 6 pau que vai. Você entendeu? Entre hotel e tudo. Só que a partir do momento eu tive medo. Aí teve pessoas que virou pra mim e falou assim, você é louca? Você vai gastar pra ir lá? Eu falei assim, eu vou. Não, Paty, faz ali, WhatsApp, vê primeiro se o cliente vai comprar. Eu falei assim, mas como assim? Eu não posso ter esse medo de investir. Eu tô investindo no cliente, tô investindo na minha empresa. E eu tenho que ir lá com a convicção que eu sou capaz de vender. Eu vou lá para isso. É o que eu tinha falado lá atrás, que eu falei, o limite ali entre a coragem e é bem difícil definir isso, né? É bem difícil saber então, até onde. Às vezes, tem pessoas que acham louca. Falar, eu não vou sair da minha casa, gastar passagem de avião para ir num lugar e chegar lá no cara não comprar nada. Olha, eu penso assim, a partir do momento que o cliente chega em mim e fala preciso de algo, ele não tem como não comprar nada. A palavra é essa, eu preciso, eu tenho que ter. Ele já falou que tá precisando, então você não vai vender se você não conseguir atender valor a ele, né, dar solução. Agora, a partir do momento que ele fala preciso, então aí você já tá com 50% da venda feita, né? Então eu acho assim, o empreendedorismo você tem que se arriscar. E para quem quer empreender, a palavra não arriscar não faz parte. Você tem que estar ali correndo esse risco. E eu falo assim que muitas das vezes, se você está preparada, você já vai conhecer. Eu, por exemplo, se eu vou visitar um cliente, eu já busco tudo dele, internet, eu já procuro. É o famoso risco, porém um risco calculado. Calculado. Às vezes as pessoas elas se perdem um pouco nesse momento, porque você vai... eu tenho que arriscar tudo para conseguir fazer o negócio acontecer. Tudo é muita coisa, entendeu? Tudo é muita coisa. Então você coloca, eu tenho que arriscar o máximo possível para que isso aconteça. Eu não vou, por exemplo, eu não vou sair daqui para ir lá pro, sei lá, Belém do Pará, se eu não tiver certeza de que eu vou fechar esse negócio. Isso eu tenho que ter a certeza. Eu tenho que fazer acontecer. O cliente falou, eu preciso disso. Então tá, eu vou aí, vou te atender, vou fazer. Porque se... Outra coisa que eu costumo dizer, venda não tem segundo lugar. Ou você vende ou seu concorrente vendeu no seu lugar. Vende, então eu vou lá e vou fazer acontecer. Então se eu tenho a certeza que eu tenho a capacidade de fazer aquilo, cara, vá. Eu não tenho medo. Aí, às vezes as pessoas perguntam todas essas frases, né? O risco de fazer as loucuras que eu faço, de ir num carro, de viajar, de ir longe. Pergunta sobre a concorrência na parte desleal, de você chegar num cliente que já está com o orçamento de outra empresa
Eu não tenho que falar de empresa nenhuma. É a sua. Eu tenho que falar de Você mim. tem que conhecer os seus Eu tenho que concorrentes. falar do meu atendimento e não dos outros para o cliente. Então, se ele está com outro orçamento, ele está no direito dele. Sim. Se eu vou comprar Faz parte do jogo. Se eu for comprar um produto hoje, eu não pesquiso também. Eu não entro na Shein, não entro não sei aonde, vou na loja da esquina para ver uma roupa para comprar. O meu cliente tem o mesmo direito. Agora, não tem eu chegar lá no cliente e estar preocupado em falar do concorrente. Tem que estar preocupado em falar de mim, da minha empresa, da minha pessoa e do que eu tenho para oferecer ele. Então, eu falo assim, gente, é um tema também, outro tema que eu falo que as pessoas têm muito medo dessa palavra concorrência. É uma preocupação grande. E eu não tenho medo e também nem foco nisso. Então, eu arrisco sim, pego avião. Tem clientes que a gente tem um carinho especial porque trabalha de uma forma que você gosta de trabalhar. Eu tenho um cliente hoje em Cuiabá que ele fabrica pão de alho gourmet. E o pão de alho dele tradicional já é diferenciado. Já muda. Então ele me chama muita atenção. Por quê? Porque ele faz um produto que, se for ver, todo mundo vende aí pro churrasco, pro mercado, só que ele conseguiu fazer um produto diferenciado. Um produto que tá em fácil acesso para todos, várias marcas, mas ele conseguiu ser diferente. A qualidade dele. Não, a qualidade é um pão que você come que você fala assim, Rafa, não tem como você não comprar para comer, sabe? E aí é o que eu falo com meus clientes, o cliente que busca qualidade, equipamento, gestão, uma soma, não tem como dar errado. Perfeito. E agora, pensando um pouquinho mais para o futuro, a gente bateu esse papinho ali antes, como você vê a sua empresa? Vamos colocar aqui curto, médio e longo prazo. Então, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Como que você vê a sua projeção? O que você quer para a sua empresa e o que você vai fazer para alcançar isso? Então, hoje eu preciso... Assim, eu sei o que eu quero, mas hoje eu preciso estabelecer organização, porque já saiu um pouquinho... Perdendo um pouquinho a estribeira do negócio. Tá, Rafa. Hoje eu E isso é muito comum, viu? Porque assim, as pessoas, quando ela... Tem até uma conversa que eu tive com várias outras pessoas aqui. Você sabe, eu até uso o exemplo muito do padeiro, entendeu? O padeiro é o melhor padeiro do mundo, aí ele resolve montar uma padaria. E ele não sabe como gerir essa padaria, não sabe como sustentar aquilo. Então a pessoa é muito bom tecnicamente, mas ela tem as falhas dela e ela precisa ir corrigindo. Entendeu? E isso só vai saber onde você precisa corrigir, não é uma fórmula mágica que você manda e traz aquele, faça isso. É de empresa para empresa, de dono para dono, local para local e até contexto, dependendo de onde for ali. O que eu falo para você hoje, faça isso na empresa hoje, daqui 1 ano eu posso voltar e falar, não faça mais isso. E tá certo, tem que ser dessa forma. Isso a gente muda, né, Rafa? Muito, O né? mundo Tem existe coisas muito. que eu fazia que hoje eu não faço de jeito nenhum. Então, é um aprendizado, sim. Hoje, o meu foco agora é continuar com um bom atendimento com os clientes que eu tenho, com uma cartela grande já, e melhorar a qualidade desse atendimento e me organizar. Então, hoje eu estou nessa fase de me organizar. Daqui 2 anos, mais ou menos, como que você acha que vai estar a sua empresa? Atendendo nível Brasil, ter um equipamento em cada cidadezinha do estado brasileiro. Sabe quando você quer ter uma venda em cada lugarzinho? É esse meu sonho. Hoje eu almejo isso. Eu quero ter um equipamento vendido pela Patrícia Cristina Ferreira em cada cidadezinha, em cada bairro, se possível também. E com indicação, continuar... É assim, o que eu falo, que eu tô no caminho certo e agora eu preciso, né, organizar para manter esse caminho, é o resultado que vem do cliente, né? Porque o concorrente, ele pode falar mal de você. Quem não pode falar mal de você... É o seu cliente. É o seu cliente. Então, por isso que eu falo, agradar todo mundo, a gente não vai, né? Nem luto para isso. Só que eu luto para consertar erros, né? Que a gente não é perfeita, e continuar com essa qualidade de atendimento. Eu falo assim, hoje, que nem tem cliente que mandou uma produção hoje para mim 1h30 da manhã.
E aí eu vi só agora de manhã. É um cliente que a gente está tendo uma dificuldade extrema, porque ele trabalha com um produto muito gourmet, muito artesanal, só que ele está aumentando as vendas dele. E aí, para ter produção, o que ele precisa? De equipamento. Só que nenhum equipamento está conseguindo trazer essa parte artesanal, a qualidade do artesanal que ele gosta. É muito difícil se conciliar, né? Então, até eu falo assim, hoje eu vim pra cá batutando e pensando como que eu vou ajudar esse cliente. Porque ele comprou um equipamento que não chegou, vai chegar e que eu já sei que não vai dar certo. Então, porque ele fez um teste com outro e já de madrugada ele já me adiantou. Aí eu falo assim, você quer continuar com o artesanal? Então, ou ele vai ter que optar por 2 produtos, né? Duas linhas. E aí, contratar mão de obra para o artesanal e ter as 2 opções. Porque, assim, não posso falar para ele, não vai ter, vamos desistir. Não, tem as 2 linhas. Trabalhe com uma linha mais industrializada e trabalhe com o seu artesanal. Só que você tem que pôr na sua mente que o seu artesanal vai ter que ser manual. Não tem... O nome já diz, né? O papel do artesão faz a diferença no artesanal. Aí agora eu não posso virar para um cliente desse e falar para ele desistir e vir só para uma linha. Você entendeu? Sendo que eu vejo que os olhos dele brilham pelo artesanal. Então vamos encontrar a solução para o artesanal, que é o que você ama e seus clientes gostam, e vamos encaixar esse industrial para outra linha, outro produto. Sim. Então, assim, eu falo assim, que não pode falar pro cliente, desiste, né? Não vai dar certo, não tem solução. Tem solução para tudo. Só basta saber olhar em volta. Isso, porque eu nunca falo pro meu cliente, não faça. Não, vamos tentar, vamos buscar. Que nem eu tô com um cliente também, procurando embaladora. A gente viu todas, gosta uma, não gosta da outra. E eu gosto de ter esse livre também, Rafa. Eu não trabalho... eu sou representante. Eu vendo para várias empresas. Por quê? Por isso que até eu bato na tecla que não existe concorrência. Porque os produtos não são iguais. Eles podem parecer iguais lá na prateleira do mercado. Mas não são. Então, às vezes, uma embaladora que dá certo com um cliente não dá certo com o outro. Às vezes, um mora no frio, no estado que é frio, o outro mora no estado que pega fogo. E até isso muda. Sim. Então, é o que eu falo. Eu vejo, assim, a concorrência, ela fica muito presa em vender, né? Quero vender mais, quero vender mais. Mas, a partir do momento que ela abrisse os olhos dela e falasse, não, vou ouvir o cliente, porque daí para um a gente faz um jeito, e mostrar, dar mais opções para aquele cliente, ele ia ter um cliente fiel, ia sempre buscar a mesma empresa para compra e não estaria aí um cliente pescando em tudo quanto é lugar. Certo. Bom, o interessante para a gente fazer um compilado aqui, acho que vocês perceberam que a nossa conversa era sobre empreendedorismo, é sobre empreendedorismo, e nós falamos muito sobre vendas. Eu costumo falar para todo mundo, vendas é o coração de qualquer empresa. Qualquer problema que você tiver dentro da sua empresa, você resolve ele com vendas. Tem problema de quebra? Venda mais, você vai diminuir o seu problema de quebra. Tem problema de faturamento? Venda mais, é óbvio. Entendeu? Tem problema de gestão, tem problema, muitos funcionários pedindo demissão. Qualquer problema que você tiver na sua empresa, a venda resolve 90% de todos eles. Outro ponto legal que a gente fala, e está aqui dentro do que nós conversamos com a Patrícia, é a coragem. Tenha coragem de fazer sempre aquilo que você queira. Saiba os seus limites, saiba até onde você pode pisar, mas nunca perca a vontade de fazer por causa de um medo, de uma insegurança. Terceiro ponto também que eu acho muito relevante em cima da conversa que nós tivemos aqui do que você falou, é de você escutar o seu cliente. Sempre escute o seu cliente para poder oferecer o melhor produto, a melhor solução para ele. Sempre tente também focar que você está ali para vender o produto, mas está ali para vender também o seu serviço. O seu serviço está ali, o seu serviço não precisa ser baseado única e exclusivamente na venda daquele produto. Veja o negócio com mais amplitude. Veja que tem um mundo de oportunidades que estão à sua frente e você pode estar utilizando de todas elas. Através desse daí, você cria um perfil de empreendedor.
onde você consegue ver todas as oportunidades, aproveitá-las, e nada mais é do que o empreendedor faz. Você não consegue ter uma empresa sua focada única e exclusivamente nas vendas, mesmo sendo uma representante. Porque você sabe que vai chegar um momento, que é o que você disse agora, que vai afunilar e só as vendas não vão suportar tudo que você precisa. Porém, você tem que saber que isso é um processo do seu desenvolvimento. Que você superando ele, tem até o Leandro, que é uma pessoa que conversa muito com a gente aqui, até participou de uma live anterior conosco, e ele fala, você vai mudar o gargalo do lugar. Você vai tirar o gargalo de onde estava, mudar para outro lugar, ele vai continuar dentro da sua empresa. E a sua obrigação é ficar mexendo esse gargalo de um lado para o outro, para que você consiga suportar a demanda que vai aumentar com isso daí. Empreendedorismo é isso, gente. É você se adaptar ao cenário e fazer acontecer. Você fazer acontecer. De uma forma ou de outra, o mundo está aí. E o mundo exige que você seja diferente. Se você for igual, seus resultados serão sempre iguais. Então, eu acho que o que fica muito dessa fala nossa, desse bate-papo nosso, é isso. Coragem, que você mostrou ter muita. A determinação, que está alinhado com essa coragem. O fato de escutar o cliente para poder ter a resposta que ele precisa e não realmente aquela que você quer ofertar para ele, e às vezes se contradiz esse negócio. E saber que você, às vezes, vai precisar de ajuda de fora. Seja para você dar informação, para você trazer informação para você replicar para o cliente, seja para você trazer um produto novo que encaixe com o que o cliente precisa, ou simplesmente para você verificar olhando para dentro e falar, não, eu preciso para me desenvolver melhor e atender melhor o meu cliente, ou vender melhor, ou ter uma empresa que seja mais sadia, que seja rentável. Eu falo assim, Rafa, eu vejo assim, a base da venda, do empreendedorismo é ouvir. Ouvir quem trabalha com você, ouvir o seu cliente para você empreender naquele produto que vai dar mais certo para sua empresa. Porque você ouvindo, você traz para sua empresa aquilo que é a solução para aquele cliente. E eu falo assim, é ouvir, porque às vezes você tá lá brigando, oferecendo, o cliente não tá preocupado com o equipamento, o cliente tá preocupado com como ele vai pagar. Sim. E aí ele já não tá precisando de você, não é que o equipamento não atende ele tá precisando que você ouve que ele precisa de uma forma diferente de pagamento. Uhum. Então, eu falo assim que eu acho que o maior erro hoje das empresas é não ouvir o cliente. E o pós-venda. Sustentar depois. A gente estava até comentando, você falou que vai dar problema? Vai, tem problema. Todo empreendedor está ali para poder matar um leão por dia. E aí você tem que estar preparada para resolver. Para resolver. Não adianta você não atender celular, não adianta você ignorar. Você tem que dar a sua cara, e empreendedorismo eu falo que é isso. É você mais resolver, trazer solução para o seu negócio. Maravilha. E aí, Paty, para a gente poder caminhar para o fechamento nosso aqui, hoje, para quem está pensando em empreender, pensando em montar um negócio, se fosse para você dar 3, não vamos dizer conselhos, entendeu? Mas 3 dicas sucintas, falar, tenha em mente isso, faça isso ou aquilo, o que você falaria? Hoje, aprender, você nunca pode falar que sabe tudo, porque eu nunca imaginei que estaria vendendo, trabalhando, né, com uma empresa, representando equipamentos que eu nem conhecia. Então, é uma prova de que você pode aprender. Certo. Então, aprender hoje é tudo. Eu falo assim que é você correr atrás, buscar, não ficar só falando, tá ruim, tá aí, só política, não sei o quê. Ninguém vai te ajudar, não. Você vai ter que correr atrás. Segundo é você ter coragem, não ter vergonha, ter persistência. As pessoas, eu percebo que muita gente desiste fácil. A terceira é você ser persistente. Não é porque você fez algo que deu errado que você não pode empreender de novo. Sim. Persistência. Errou, caiu, passa a vassourinha ali, ó, passa o batom. Eu sigo os influencers que eu gosto, tiro muito aprendizado, até comentei isso com você. Uhum. Volta pra cama, dorme 5 minutinhos, passa uma cara no rosto, passa um batonzinho e vai, sem medo. Reclamar, falar que não tá fácil, xingar
não vai resolver. É você que tem que correr atrás e lutar bastante, porque também não é fácil. Eu falo que hoje em cima de concorrência. Se existisse concorrência fosse real, eu não estaria no ramo que eu estou vendendo. Interessante. Então, resumindo, conhecimento, coragem, persistência. Isso, para mim é isso. As 3 palavras que ficam para poder quem quer iniciar um negócio. E isso é legal para falar o seguinte, não é só no início, viu, gente? Isso daí enquanto você estiver querendo ser empreendedor, essas 3 palavras têm que fazer parte do seu cotidiano. Todo dia você tem que acordar com coragem, você tem que ter persistência para seguir o que você vai fazer e tem que buscar conhecimento. Afinal de contas, o mundo está mudando continuamente e a gente precisa se adaptar a ele. Seja em termos de clientes, seja em termos de concorrência, seja em termos de preço, de posicionamento de marca, posicionamento de mercado, tudo. Isso que a gente está oferecendo aqui para vocês hoje é um pouquinho do que vocês podem buscar de conhecimento. A gente tenta falar de uma forma mais simples, mais tranquila, para que realmente chegue e abranja o maior público possível. E isso é interessante justamente para poder disseminar esse conhecimento. Coragem, tanto Patrícia daqui, que é uma prova viva disso, entendeu? Você tem que ter coragem de fazer acontecer, da mesma forma que você tem que ter coragem para poder suportar aquilo que aconteceu por causa das suas atitudes. Eu costumo dizer para todo mundo que não existe punição e nem recompensa, o que existe é consequência. E essa consequência vai de acordo com os atos que você fez hoje. Então você tem que estar pronto para sofrer as consequências, seja elas boas ou ruins, em cima da tomada de decisão que você tiver. E persistência. Acho que a persistência, eu vejo como uma palavra-chave do que você disse aí. Porque a persistência não é nem o que faz a gente levantar e nem o que vai fazer a gente parar. A persistência é o que vai fazer com que nós mantenhamos a nossa linha. Eu tenho um objetivo lá na frente e eu vou alcançar esse objetivo como? Eu vou alcançar esse objetivo através da minha persistência em saber. Tem até um livro chamado A Revolução do Pouquinho, em saber de que pouquinho em pouquinho eu vou estar chegando mais próximo. O processo de vendas, que eu sempre falo que o processo de vendas ele serve para motivar o vendedor, porque ele vê parte por parte, etapa a etapa daquele processo, sendo adequado e sendo realizado, e aí ele consegue focar na venda no final. Então, o pouquinho faz toda a diferença, e a persistência vem do pouquinho. Certo? E a persistência é não desistir, né, Rafa? Às vezes a gente faz algo que não dá certo. Eu tive a loja, não deu certo, porque veio outros fatores. Fiz de uma forma errada. Então eu falo assim, você não é... Aí desistir é fácil, né? Agora persistir... É o difícil. E eu sou persistente, hein? Eu sou uma caboquinha que... E eu passo isso para meus clientes. Porque esse ramo é muito perrengue todo dia, né? É perrengue com funcionário, padeiro que não vem, é equipamento que quebra, aí assistência só pode daqui 30 dias. Já pensou? Você lá? Esperar 30 dias sem ganhar dinheiro. Tem uma pessoa que eu sou muito fã dele nesse ramo, aprendo muito com ele, com o Armínio, muito mesmo. Uma pessoa que me ensina muito, sabe? Da parte ali de todo dia de uma padaria. E ele fala, padaria tem que ter tudo de 2. Ou você tem que saber... Se você tem um, você não tem nenhum. Ou você tem que entender de parte elétrica, de encanador, um pouquinho de tudo. Aí você fala assim, tô ouvindo isso de uma pessoa que tem uma padaria há muitos anos. E eu levo isso para meus clientes. Olha, ao invés de reclamar que a assistência técnica não veio, seria legal você entender um pouquinho de cada coisa. E eu acho que é isso que está fazendo com que eu tenha um nome aí nesse ramo já. Porque você soma, né? Você vai trazendo um pouquinho da experiência de cada cliente para todos seus clientes. E aí a pessoa reflete e fala, nossa, a Paty falou isso, é verdade, eu vou ter que entender disso aqui. E eu fiz isso. Você acha que eu sabia mexer no forno lastro? Lógico que não. Eu vou saber o que era contatora? Não, eu busco aprendizar. Eu vou saber que a resistência existia uma diferente da outra? Não. Então, assim, gente, é persistir, é aprender, é saber que a gente não sabe de tudo, que a gente tem que buscar conhecimento. É uma soma, Rafa, mas a palavra persistência, para mim, é a principal. É isso aí.
Maravilha, agradeço muito sua participação, Paty. Obrigado aí por disponibilizar esse momento aqui com a gente, por esse bate-papo. Creio que vocês também tenham gostado, bem descontraído, bem informativo e principalmente bem abrangente. Começamos o assunto com empreendedorismo, falando sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre clientes, sobre sucesso do cliente, sobre algumas metodologias, sobre como fazer e até uma parte mais motivacional que vocês perceberam aqui no final. Então, muito obrigado também pela presença de vocês. E eu não podia deixar de citar aqui que tudo isso daqui que nós estamos fazendo hoje, se você está gostando do nosso sinal, se você está gostando da nossa imagem, da nossa qualidade de som, tudo isso daqui é devido à nossa parceria, à nossa grande parceria junto com a Faís Produções. Então, toda a transmissão que nós fazemos aqui do estúdio da Faís Produções. Se você quer ter essa qualidade de imagem, essa qualidade de som, tudo isso daqui para a sua empresa também, seja para você fazer um processo como esse que nós estamos fazendo de podcast, ou que seja para você fazer treinamentos, fazer alguma palestra, se você queira trazer alguém, não que eu esteja me candidatando, entendeu? Mas a equipe da Faís Produções está pronta aqui para atender vocês. Eu indico. Certinho, gente? Agradeço muito aí para vocês esse tempo que vocês disponibilizaram. Espero ter agregado de alguma forma, tanto eu quanto a Paty, no cotidiano da vida de vocês. E peço uma única coisa para vocês. Mantenha sempre o foco, porque foca que perde o foco, você já sabe o que acontece. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Paty. Gente, obrigada.